Beleza, galera, começando aqui no palco Pitágoras da Campus Party, aqui no palco azul, palco de software livre, desenvolvimento. Nós vamos juntar as duas coisas aqui e vamos falar sobre a fantástica fábrica de deployment. Nós vamos mostrar aqui como é que você pode usar ferramentas livres, ferramentas open source, para você implantar e melhorar seu processo de desenvolvimento, acelerar a implantação de projetos, acelerar o deployment das suas aplicações, tá certo? Eu tenho comigo aqui meu grande amigo Edson Yanaga, tá certo? O Edson, ele acredita no software como arte, tá certo? Ele é um proponente do movimento do software artmanship, né? Não, craftsmanship, desculpa, craftsmanship, tá certo? O software como artesão, tá certo? Como artesanato, que mostra um pouco assim de que a gente não adianta a gente se aproximar ao desenvolver software simplesmente como uma coisa técnica, sem a gente ignorando a criatividade, tá certo? Então, né, o Edson é um cara que valoriza a criatividade no desenvolvedor, valoriza a ética no desenvolvimento, é consultor, desenvolvedor Java, rockstar no Java One, tá certo? É aí um cara super conhecido, líder de grupo de usuários no Brasil, tá certo? Participa do projeto OpenJDK, né? Tem um GitHub lotado de atividades. É isso aí, Edson Yanaga. Obrigado. E aqui junto comigo, Bruno Souza, que você já deve ter visto aqui bastante na Campus Party, presidente do Instituto Campus Party. O cara que grita no palco principal. Exato. Também conhecido como JavaMan. Trabalha aí com Java há muitos anos. Um dos líderes do SouJava, que é um dos maiores grupos de usuários Java do mundo. Tem uma longa carreira, diretor da OSI, Java Champion, consultor, desenvolvedor, administrador de sistemas, empresário, startupeiro, um pouco de tudo. Falho também, né? Mas só de vez em quando, né? É isso aí, galera. Então, nós vamos começar aqui. Nosso objetivo aqui é fazer vocês relembrarem um filme bacana. Eu falei aqui da Fantástica Fábrica de Chocolate, tá certo? Aí ele falou assim, mas tem um filme antigo, né? Se você já assistiu os filmes e leu o livro, você vai perceber que o filme novo, ele é mais fiel ao livro do que o filme antigo, né? Não só por causa dos efeitos especiais, que são melhores, obviamente, né? Mas faz parte normal, mas porque a história mesmo faz mais sentido no segundo filme, né? Oi? Mas vale a pena ler o livro, né? O livro é mais legal do que os dois filmes, tá? Mas, então a gente escolheu aqui, porque é o seguinte, então nós vamos falar aqui sobre a implantação contínua, né, com ferramentas open source, porque é o seguinte, tá certo? A gente sabe na história da fábrica de chocolate, né, que você quer chegar lá, quer conhecer os segredos todos, como é que você faz essa coisa toda, né? E no processo tem um monte de tentação, né? Você lembra lá do filme, que todo mundo quer fazer, todo mundo quer chegar lá, mas na verdade o caminho não é fácil, tá certo? Não é todo mundo que consegue fazer. Então a gente vai tentar mostrar como é que você pode evitar esses problemas todos, tá certo? Para você fazer isso acontecer. Isso, a gente quer tentar mostrar o caminho, porque colocar software em produção não é uma tarefa fácil, né? Quem aqui desenvolve, a gente tem aquele tesão em poder estar fazendo o que está fazendo, mas é muito difícil você colocar software em produção de modo contínuo, repetidas vezes, tendo sucesso de modo consistente. A gente vai tentar mostrar algumas dessas técnicas na palestra. Exatamente. Então vamos lá. Então basicamente, né, a gente começar aqui, todo mundo sabe, está todo mundo querendo correr atrás do ticket dourado, né? Essa é a grande ideia. Qual que é o ticket dourado que nós estamos falando aqui? É a ideia de que você pode colocar o software continuamente em produção. É o que a gente chama de implantação contínua, ou continuous deployment, né? Assim, a gente tem a ideia do tal da integração contínua, que você fica continuamente testando o seu software enquanto você desenvolve, né? Esse é o primeiro passo aí do processo de automação. Inclusive nós vamos falar mais sobre isso na nosso workshop de hoje à tarde, às 16h45, aqui no workshop 2, vai ser sobre integração contínua, né? Digamos o passo anterior a esse que nós vamos falar aqui, tá? Mas, então você está lá fazendo integração contínua, desenvolvendo o seu software, testando o seu software, né? Você sabe que está tudo funcionando bacana e tudo mais, mas você agora quer colocar o software em produção, né? Você quer colocar o software para funcionar. A maior parte dos projetos, colocar o software em produção é
um desgaste, tá certo? É um medo gigante, tá certo? Você não sabe se vai funcionar, se vai dar certo, né? Então o pessoal fica adiando o processo de produção, né? Ah, nós vamos colocar em produção daqui a 6 meses. Ah, o software vamos desenvolver, vai ficar pronto daqui a 1 ano, né? Enquanto esses 6 meses, esse 1 ano não chega, a gente fica desenvolvendo e testando internamente e colocando só nos nossos servidores internos. O processo de produção a gente adia o máximo possível. Por quê? Porque é um processo traumático, né? É difícil, você tem que ir lá configurar o banco de dados, alguma coisa pode dar errado, o cliente pode ficar chateado, tá certo? Pode não funcionar, então tem que estar tudo testado e tudo mais. Só que esse espaço muito grande de tempo para você colocar o software em produção significa o seguinte: uma nova funcionalidade que você quer implantar no software, uma nova ideia que você quer colocar, que vai ajudar o seu cliente, que vai ajudar o seu usuário, você precisa esperar 6 meses, 1 ano, para que essa funcionalidade entre em produção, certo? Então, você acaba perdendo um pouco o foco em adicionar valor para o usuário continuamente, porque esse negócio são em momentos que isso acontece. Então, as empresas começaram o quê? A acelerar esse processo. Ah, não vamos esperar 1 ano, vamos fazer em 6 meses. Ah, 6 meses é muito tempo, vamos fazer a cada 3 meses. Puxa, 3 meses é muito tempo, vamos fazer a cada 2, né, mês sim, mês não. Todo mês, toda semana, tá certo? Todo dia vão colocar em produção, começa a ficar com medo já, né? Todo dia vão colocar em produção. Hoje em dia, a gente está entrando no processo que a gente chama, tá certo? Do deployment contínuo, tá certo? Ou da implantação contínua, que é o quê? Que é assim que uma funcionalidade ficar pronta, aprovada, ela entra em produção, certo? Dependendo da empresa, isso pode ser todo dia, uma vez por semana, pode ser várias vezes por dia, tá certo? Dependendo, vários grupos desenvolvendo funcionalidades diferentes, tá certo? Ele pode colocar uma funcionalidade hoje, amanhã você pode colocar uma outra, você pode colocar amanhã de manhã, ele coloca uma outra funcionalidade amanhã à tarde, tá certo? Porque cada grupo está fazendo sua funcionalidade, o sistema pode colocar quantos softwares em produção quiser, tá certo? Então, e aí isso a gente tem, acho que um dos grandes exemplos aí do deployment contínuo, né, como essa coisa funciona, é o Google. Todo mundo aqui usa Gmail, por exemplo, muita gente usa Gmail ou outro produto do Google. Você está usando o Gmail, certo? E um belo dia você abre o Gmail e tem uma nova funcionalidade, certo? Alguma coisa mudou, né? Alguma coisa está melhor. Todos os dias estão sendo acrescentados funcionalidades no Gmail e muitas vezes você não é nem avisado, certo? Simplesmente você entra lá, tem uma coisa diferente ou alguma coisa melhorou, às vezes você nem percebe de imediatamente, isso é porque todos os dias eles estão colocando novas funcionalidades. Se você vai fazer isso todos os dias, tá certo? Você muda a sua percepção de como a coisa vai ser. Você deixa de pensar, nossa, eu preciso me preparar, né, fazer uma semana de homologação, uma semana de testes, tá certo? Vamos botar todo mundo do time olhando para ver se está tudo certo, não sei o que, não dá para fazer isso, você vai colocar uma funcionalidade todo dia, tá certo? Então, você muda o foco, você tem que automatizar muito mais, você tem que, o teu time muito mais integrado, tá certo? Você tem que ter uma série de coisas que nós vamos passar aqui, o que é, certo? Então, o nosso ticket dourado, né, onde a gente quer chegar, tá certo? É conseguir fazer tudo isso acontecer, né? Mas o primeiro passo para isso, tá certo? Onde a gente vai procurar o nosso primeiro passo, é certo? A gente precisa de um conjunto de ferramentas e de práticas para nos ajudar a fazer isso acontecer. E você sabe que na fábrica de chocolate, o ticket dourado são poucos, né? Eu me lembro, são 5 tickets dourados, eu acho, não é isso? São só 5, tá certo? A grande vantagem é que o nosso ticket dourado é muito melhor que isso, tá certo? Que o nosso ticket dourado é software livre, é software open source. São quantos quiser. Todo mundo tem acesso ao ticket dourado, tá certo? Agora, nesse exato momento, você pode baixar todas as ferramentas que nós vamos falar aqui. Tudo que nós vamos falar aqui é gratuito, código-fonte disponível, livre, tá certo? Software livre, software open source. Então, todos vocês aqui, não interessa se o projeto é grande, pequeno, médio, gigantesco, é você sozinho, não importa. Todas as ferramentas que nós vamos falar aqui são ferramentas livres, você pode baixar, instalar gratuitamente, usar à vontade no seu projeto, espalhar para os seus fornecedores, dividir com os seus parceiros, entregar de presente para o seu consultor, tá certo? Ou se você é consultor, entregar de presente para a empresa que está consultando, tanto faz. São softwares que você não precisa pagar nada para ninguém, ou seja, todo mundo aqui tem um ticket dourado, todo mundo pode entrar na nossa fábrica de deployment, né? E aí, vamos então
entrar na nossa fábrica de deployment, tá certo? A nossa fábrica tem, como vocês sabem, várias salas, né? E cada sala tem uma tentação diferente, nós vamos passar por todas elas, né? A nossa primeira sala são os artefatos. Todo projeto de software tem artefatos. Não é isso, Edson? Isso. O que seria a definição de um artefato? O seu código-fonte é um artefato. Tá? Todos os produtos intermediários do seu processo de software também são artefatos. Mas o objetivo final de todo o pipeline, de toda a linha de produção de software, é você conseguir gerar um artefato que pode ser colocado em produção, ou no seu servidor de produção, ou no servidor de produção do cliente. Você sabe quando eu comecei, essa palavra artefato me deixava meio esquisito, né? Eu não sabia exatamente o que era. Mas é muito simples. O código zip, que você chega no final, por exemplo, estava mostrando a página HTML aqui que ele está fazendo. Quando você faz seu site todo em HTML, no final você zipa o site, tá certo? Copia para o seu servidor e faz um unzip. Esse zip é um artefato, tá certo? Né? Você estava desenvolvendo em Java, você tem lá os seus jars que você vai distribuir sua aplicação ou colocar no servidor de aplicação. O jar é um artefato. Você tem uma aplicação PHP, tá certo? Você tem todo o zip lá da aplicação, que tem as imagens, tem as páginas, tem o código PHP. Esse zip com toda a sua aplicação também é um artefato, tá certo? O artefato, né, todo mundo aqui sabe e provavelmente deve usar repositórios de código-fonte, tá certo? Como Git, Subversion, né? Então você usa repositório de código. E você sabe que o repositório de código guarda as diversas versões do seu código-fonte. O artefato também são as diversas versões do resultado da sua compilação, do resultado do seu desenvolvimento. Ou seja, você tem um zip com a última versão do seu site, ele é diferente do zip da versão anterior, certo? Então, é importante você guardar todas as versões. Por quê? Porque vai que você coloca uma versão no ar e você descobre que aquela versão tem um problema. Você precisa fazer o quê? Precisa voltar para a versão anterior. Se você tem o zip da versão anterior, é muito mais fácil você voltar para a versão anterior. Normalmente as pessoas fazem isso, guardam num disco, coloca lá, site v1.2.zip, aí guarda no disco, né? Tá certo? Tá certo? Aí o cara vai guardando tudo isso e acaba perdendo. Sabe, eu tinha um cliente uma vez que o cara guardava esses arquivos no e-mail. Ele mandava o e-mail para outra pessoa e estava lá. Tá, beleza, está guardado. Então a gente tem todas as versões do nosso software no e-mail de alguém, né? Então, obviamente, tá certo? Mas os artefatos são isso, é bem simples a noção de artefato, né? Então vamos lá. Para que a gente precisa guardar os artefatos, então, Edson? Tá certo? Essa é a nossa primeira sala aqui, a sala do chocolate, né? Tá certo? E a gente precisa fazer várias coisas importantes aqui com nossos artefatos. Uma coisa importante é o seguinte, nosso software, a gente precisa gerenciar as dependências do software, né? Então, quando você está desenvolvendo, é muito raro você desenvolver sua aplicação inteira. Você desenvolve sua aplicação, mas você chama bibliotecas, você chama APIs que você, né, ou baixou da internet, ou comprou de alguém, você usa componentes já pré-montados. Se você está usando a aplicação Java, você tem uma série de componentes existentes. Às vezes você baixa um projeto de software livre, compila o projeto e gera uma biblioteca para você poder utilizar. Então, né, só que tudo isso, você precisa gerenciar essas bibliotecas que você está usando. Quem aqui já passou pela situação em que você está lá, instalou um monte de biblioteca e tudo mais, aí o seu computador crasha, aí você tem lá o backup do seu software, né? Aí você vai rodar o software de novo, nada mais funciona, porque a nova instalação de Java, ou do Python, ou de qualquer coisa que você usa, não tem aquelas bibliotecas que você usou, não funciona mais nada, certo? Então, é importante você saber quais são as bibliotecas que você usa. Então, a gente chama disso de gerenciamento de dependências. O meu software depende de várias bibliotecas, então eu tenho que gerenciar essas dependências todas. Isso, todo software tem dependências. Elas podem ser explícitas ou implícitas. No mínimo, uma dependência implícita o meu software roda em Windows, o meu software roda em Linux versão tal. É uma dependência implícita. Mas, quando você está desenvolvendo qualquer projeto, seja de qualquer linguagem, Java, Ruby, Python, no mínimo você já tem aquelas dependências que estão disponíveis junto com o compilador que você disponibiliza. Então, se você for Java você tem um monte de classes que já estão disponíveis dentro do seu ambiente básico para você poder programar. Então você raramente consegue construir um software, aliás, raramente eu diria até quase impossível ou improvável,
Hoje em dia você construir um software a partir do zero. Você sempre reaproveita alguns trechos de código. E não raro você pode pegar e criar o seu projeto e você pega essas dependências da internet e cata aquele arquivinho e coloca no seu projeto. Se você o faz de modo manual, né, eu estou fazendo tal projeto. Qual versão você está utilizando? Né? Geralmente alguém tem que anotar no papel, né, ou qualquer fazer outra coisa diferente. Se você tem um bug naquela versão da biblioteca, como é que você gerencia isso? Se eu quero atualizar a versão do projeto, né, quais versões de outras dependências são compatíveis com aquela versão que eu estou utilizando? Né? Geralmente tudo isso é feito de modo manual. E se você só cata o arquivo e descompacta no seu projeto, ou só copia e cola, né, você gera um problema que com um arquivo já seria difícil de gerenciar. Imagine quando você tem 20, 30, 50 dependências que são artefatos do seu projeto para gerenciar, fica muito mais difícil. E mais do que isso, uma das coisas que todo mundo sempre quer, né, na verdade a gente já falava disso, quando eu comecei a faculdade, era a grande panaceia da época, a gente falar em reuso, tá certo? Né? Tantos e tantos anos depois, não vou falar quantos anos depois são, mas tantos e tantos anos depois, a gente continua falando de reuso e as empresas continuam tendo problema de reuso. Porque reusar o software que a gente mesmo desenvolve e que outros desenvolvem também é fundamental. Né? Então, quando você está fazendo um componente dentro da sua empresa, você faz lá, por exemplo, você está lá, você precisa fazer uma checagem de CPF no meio do seu código, certo? Aí, checagem de CPF, você precisa achar um código-fonte que faça aquilo. Normalmente, a primeira coisa que as pessoas fazem é o seguinte, o cara vai, né, vai no Google e descobre um componente que faça checagem de CPF. Na hora que você já fez isso e foi no Google verificar se tinha um outro componente que fazia isso, um código-fonte que fizesse isso, você já perdeu a sua chance de fazer reuso de software interno. Por quê? Porque talvez o desenvolvedor do lado da sua empresa já tenha ido no Google uma semana atrás, já tenha baixado um código-fonte, já tenha testado, já tenha integrado com o seu sistema e você não sabe disso, você vai fazer de novo o mesmo trabalho, certo? Então, é importante a gente ter um processo que facilite com que os próprios desenvolvedores do time achem componentes que o próprio time já desenvolveu, que a empresa já tem, certo? Que já foram comprados, que já foram baixados, já foram testados, para que você facilmente possa reutilizar software que você já tem. Né? E a outra coisa, tá certo? A gente precisa ter a estabilidade das versões. Né? Na verdade, assim, a gente tem hoje, quando você pega o que o Edson estava falando, né? Você tem que ficar anotando as versões de que você está usando um certo componente, e é muito normal, por exemplo, né? Você chega lá, você chega na empresa, o desenvolvedor novo chega na empresa, o cara fala assim, o que vocês estão usando aqui? Ó, a gente está usando aqui o Tomcat como servidor de aplicação. Ah, beleza. Aí o cara vai lá e baixa a última versão do Tomcat. Né? Aí o Edson, que é o desenvolvedor sênior lá, está usando a versão anterior do Tomcat, que é a mais estável. Aí eu vou lá, baixo a última versão do Tomcat. Aí tento rodar o software. Pô, Edson, nada aqui funciona. Tá certo? Então a gente precisa ter uma estabilidade, né, no nosso ambiente e uma estabilidade dos componentes que a gente usa. Não adianta nada o Edson estar usando uma versão específica de uma biblioteca e eu pego no meu código e uso uma outra versão da biblioteca e aí quando a gente junta os dois códigos juntos não funciona direito porque cada um depende de uma versão diferente. Então a gente tem que tomar esse cuidado com as versões também. Isso, quando você coloca estabilidade, você tem o mesmo software que é implantado em vários clientes diferentes, é comum você ter versões diferentes implantadas nesses clientes. Então você está na versão 6.0, você tem um cliente que está na versão 5.0 ainda. Aquela versão 5.0 você compilou ela com um conjunto específico de versões. Né? Na 6.0 você já tem um outro conjunto de versões. É importante no seu processo você poder recuperar em qualquer momento uma versão anterior com aquele conjunto específico de dependências que você tinha para, por exemplo, poder corrigir um bug naquele cliente que está rodando aquela versão mais antiga. Exatamente. Então assim, mas tudo bem, então a gente sabe que tudo isso é importante, a gente quer facilitar reuso, a gente quer gerenciar as versões e tudo mais, mas a gente tem várias tentações aí, né? Tá certo? Né? O chocolate é bom, a gente quer comer, né? Pode cair dentro, tá certo? Né? Tem sempre aquele carinha que fala assim, já está tudo pronto, tá certo? Vamos lá, gera a versão de produção aí, tá certo? Né? Não tem problema nenhum, não, a gente acaba fazendo essas coisas muito sem pensar, né? Tá certo? Ou então aquilo que eu acabei de falar, né? Beleza, vou baixar a última versão da biblioteca, a gente usa com essa última versão da biblioteca, certo? Então, tem sempre maneiras que a gente acha que é mais rápido, mais fácil de fazer, que a gente não precisa pensar muito, né? Aí,
a gente acaba perdendo o rumo e caindo no chocolate. Então, como é que a gente pode evitar essas tentações de fazer a coisa da maneira certa, né? Por isso que a gente tem um conjunto de ferramentas bem bacana aqui. Acho que aqui tem um laserzinho, não tem? Não. Ah, tem. Oi? Ah, tem. Ok. Tem. Então, assim, a gente tem um conjunto de ferramentas aqui, tá certo? Os nossos lumpa-lumpas aqui são sempre a resposta, tá certo? São eles que estão nos ajudando a fazer as coisas certas aqui, né? Então, a gente tem uma ferramenta fundamental para todo esse processo, que é o Jenkins. O Jenkins é um servidor de integração contínua, ele é um servidor de automação, tá certo? Então, você consegue automatizar uma série de tarefas e o Jenkins executa essa tarefa para você automaticamente, tá? A gente vai falar bastante do Jenkins no workshop hoje à tarde, tá certo? O Jenkins, ele é o cara responsável pelo quê? Por pegar o seu código-fonte, compilar o seu código-fonte, né, rodar os testes. Depois que ele rodou os testes todos, tá certo? Ele pode fazer duas coisas. Uma, ele pode utilizar qualquer sistema de build que esteja utilizando. Nós somos desenvolvedores de Java, nós estamos falando aqui dos ambientes de Java, Gradle, Maven, Ant, né, que são ferramentas de compilação, tá certo? Ferramentas que montam, fazem o seu build, tá certo? Ferramentas que gerenciam dependendo do seu projeto. Essas ferramentas todas fazem esse processo de gerenciamento. E aí, essas ferramentas usam o que a gente chama de um repositório de artefatos, né? Então aqui a gente tem o Nexus, tem o Artifactory, são dois repositórios de artefatos software livre, né? E que você... esses artefatos, eles são que nem um gerenciador de código-fonte, tá certo? Um repositório de código-fonte. Eles armazenam os artefatos e versionam os artefatos, tá certo? Então você diz aqui, olha, eu acabei de usar aqui o Maven para gerar a minha versão da minha aplicação Java. Aí, o Jenkins vai lá e guarda no Nexus o artefato, que é o .jar ou .or, né, que tem aquela minha versão, com tudo que preciso, com as imagens, com os arquivos de configuração, com tudo isso, e o Nexus registra aquilo lá como uma versão 1.1 do meu software, e fica lá guardado para sempre, certo? Sempre que você precisar da versão 1.1 do seu software, você pode ir no Nexus, e ele vai ter aquela versão armazenada e guardada para você. E aí, a partir dessas versões que estão armazenadas aqui, o Jenkins pode fazer o quê? Ele pode buscar no Nexus a versão que está armazenada e usar essa versão para colocar no seu servidor de teste, no seu servidor de homologação, no seu servidor de produção, automaticamente, tá certo? O Jenkins é responsável, tá certo, por montar, tá certo? E colocar em produção, instalar e configurar no seu servidor de produção esses ambientes todos montados, tá certo? E aí o Jenkins vai fazer isso sempre a partir do repositório que está no Nexus, né? Em vez de você pegar o cara que está desenvolvendo e colocar direto em produção, você sempre faz isso a partir do que está do Nexus. Por quê? Porque agora você sabe que toda vez que você fizer o deploy da versão 1.1, você tem exatamente aquela configuração exata, correta, com os arquivos certos, para você poder colocar em produção. Esse funcionamento tanto o Ant mais Ivy, quanto o Maven, quanto o Gradle, permite que você crie especificações dizendo que naquela versão do meu software eu utilizo tais versões de dependências, tais versões de bibliotecas. Tá? O Ant mais o Ivy e o Maven utilizam XML e o Gradle faz isso utilizando uma linguagem de script chamada Groovy. Quando você pede para essas ferramentas de build executarem, elas vão buscar esses artefatos em um determinado repositório. Existem repositórios públicos do Nexus e do Artifactory que você pode baixar versões software livre dessas bibliotecas, ou se forem bibliotecas privadas, você pode instalar esses repositórios dentro da sua empresa. Dentro da sua empresa você vai conseguir gerenciar o seu repositório, o que é uma boa prática, porque para a estabilidade do seu build, você não pode depender de um servidor controlado por terceiros na internet para garantir que os artefatos que você precisa no seu software estejam disponíveis. Você sempre tem que ter uma cópia interna. Aí é que tem essa validade. E hoje em dia, existe até uma rede social de artefatos que é o Bintray. A mesma empresa que faz o Artifactory mantém o projeto do Bintray, que hoje eles consideram que é o maior artefato de software livre do mundo, né? Você tem artefatos não somente Java, mas RPMs, Debs, bibliotecas Ruby, Python, está tudo disponível no Bintray. O que é interessante é isso, porque artefatos podem ser qualquer coisa, qualquer binário, né, que você tenha um artefato, seja um RPM, por exemplo, um executável, qualquer coisa que seja. Tá? Então, com isso aqui, com essas ferramentas, a gente consegue montar, de fato,
um gerenciamento de artefatos do nosso projeto. A gente não precisa mais ficar na dependência de baixar do e-mail do cara a versão específica da aplicação que a gente tem que usar. Ok? Bem, e aí o nosso próximo passo é o seguinte, para a gente ter um processo de deployment contínuo, tá certo? De implantação contínua, a gente precisa gerenciar os nossos ambientes, né? Então, os nossos ambientes, o que são nossos ambientes? A gente tem um ambiente de a máquina que o desenvolvedor está usando para desenvolver, nosso ambiente de teste, nosso ambiente de homologação, certo? Nosso ambiente de produção. A gente muitas vezes tem vários ambientes de produção, se a gente está colocando um software em vários clientes, por exemplo, tem vários ambientes de produção. Então a gente precisa conseguir gerenciar esses ambientes todos. Porque muitas vezes, o que acontece? Você tem um desenvolvedor, está lá um cara usando, ele vai lá e instala o Tomcat última versão, aí ele instala o MySQL, a versão que já estava instalada no computador dele, tá certo? Que sei lá qual que é, aí ele pega e baixa, assim, já tem o Java 6 instalado lá e roda no Java 6, tá certo? E enquanto o resto do time pode estar usando, sei lá, o Java 8, pode estar usando a última versão do MySQL, pode estar usando a versão anterior do Tomcat, tá certo? Então, essas diferenças causam problemas ao desenvolver, tá certo? Porque você tem desenvolvedores diferentes desenvolvendo em ambientes completamente diferentes, que você gera erros que você não está esperando, né? Então, por que a gente precisa manter, então, esses ambientes, a estabilidade desses ambientes, tá certo? A gente precisa, né, ter esses ambientes todos, desenvolvimento, teste, homologação, produção, né, os mais similares possíveis. Quanto menor for a diferença entre os ambientes, mais tranquilo, mais garantido é o nosso deployment, é o nosso teste, mais certo. Se a gente testou o software e o software funcionou ou deu erro, e os ambientes são similares, a chance dele funcionar ou dar erro em produção, por exemplo, é muito maior, né? Muitas vezes você vai, testa o software em homologação, tá tudo beleza. Aí você põe em produção num ambiente diferente e o software não funciona mais, certo? Ou vice-versa. Em produção tá tudo funcionando, mas você não consegue testar esse negócio internamente porque o seu ambiente de teste é diferente também, certo? Isso, então, nós não temos uma estatística, mas é fato de que boa parte dos erros que acontecem em sistemas não são provocados por código, mas por discrepâncias nos ambientes em que esses processos rodam, tanto em desenvolvimento, homologação, teste ou produção. E uma tendência que existe nos últimos anos é, assim como as nossas bibliotecas são versionadas e nós consideramos como artefatos, é colocar o ambiente em que esse nosso software roda também como uma dependência e que ela possa ser versionada. Exatamente, certo? Então, e o que é importante é isso, a gente ter a certeza de onde está o problema. Porque é muito comum, né? Até a frase que o Edson gosta, né? É a síndrome do programador. É a síndrome do, a gente vai falar na sequência aqui, né? Mas, porque assim, é muito comum de você ter um problema, que aconteceu um problema em produção, por exemplo, e aí você vai olhar o código-fonte e perde um tempão tentando descobrir aonde está o erro no código-fonte, quando às vezes é um problema de ambiente, tá certo? Então, é importante você saber se o problema é problema de ambiente, se é um problema de código, tá certo? Então, você ter certeza de onde está o problema. Então, para a gente montar os ambientes similares, né, a gente tem sempre as tentações, tá certo? Né, a menina lá está sempre querendo comer, por quê? Nós estamos aqui na sala da invenção, né? Você lembra que ela tem sempre que querer experimentar as novidades, né? Então a gente está sempre querendo experimentar as novidades, não é isso? Ah, saiu a última versão do Tomcat, eu quero instalar. Nossa, que bacana! Saiu a última versão da biblioteca Date in Time, vou baixar aqui e usar no nosso programa. Tá? Então, nós desenvolvedores queremos sempre a novidade, tá certo? Né? Então, esse é o primeiro problema. Se é a nova versão, né? Vou instalar aqui rapidinho e a gente já coloca em produção logo essa nova versão, que vai ser super bacana, né? Certo? E aí, né? Ou então, tem essa questão aqui, né? Ah, não tem problema não, esse erro está acontecendo aí, mas é só ambiente de testes, né? Aí nada funciona mesmo, certo? Ah, o banco de dados deve estar desatualizado, por isso que não está funcionando. Coloca em produção que tudo vai funcionar, né? Tá certo? A gente sempre tenta fazer esses circuitos aqui, né? Tá certo? Aí tem a galera que fala assim, né? Ah, tá, muito bonito você está falando, né? Mas até parece que vão deixar a gente usar aqui em desenvolvimento a mesma coisa que estão usando em produção. É caro, tá certo? Os caras não têm tempo, né? Então, assim, até parece que eles vão deixar a gente usar o mesmo ambiente, tá certo? Mas, se não deixa usar o mesmo ambiente, você vai testar como? Você vai botar para funcionar como? Você vai desenvolver como, né? E aqui a gente passa a tal da síndrome do desenvolvedor. Tá.
Nós, desenvolvedores, nós temos um comportamento muito parecido com o usuário. Nós somos usuários de aplicações. Nós sempre queremos a última versão. Nós queremos usar os recursos novos. Alguém programa em COBOL? Né? Ninguém pré-histórico, né? E mesmo que tivesse, eu garanto que muitos dos que estariam aqui não teriam orgulho de falar: nossa, eu programo em COBOL versão 1965. Né? Nós queremos sempre utilizar a última versão, nós queremos novidade. Enquanto que o pessoal que cuida daquilo que a gente vai colocar em produção, o pessoal não quer dor de cabeça, o pessoal só quer estabilidade. Aí é que entra os primeiros conflitos. Exatamente, então por isso que o pessoal de produção está usando o Java 1.4, tá certo? Enquanto o desenvolvedor quer usar o Java 8, né? Tá certo? E aí o pessoal de produção não entende que Java 1.4 é lento e tem problemas, e o desenvolvedor não entende que o Java 8 é muito novo, tá certo? Então fica essa discussão dos dois lados, né? Tá certo? Mas então, como é que a gente pode evitar essas coisas todas de acontecer, né? Por isso que a gente tem aqui, os nossos Lumpa-Lumpas vêm nos salvar aqui, tá certo? Aí você fica imaginando aquela musiquinha dos Lumpa-Lumpa na cabeça, tá certo? Enquanto a gente está falando aqui, né? Não fica imaginando não, senão você não presta atenção no que a gente está falando. E aí a gente tem uma série de ferramentas, todas elas livres, open source, tá certo? Para você poder gerenciar isso. A gente já falou um pouquinho do Jenkins, aqui o Jenkins é sempre o cara que gerencia esse processo todo, porque o Jenkins é o nosso automatizador, certo? É ele que puxa todo o processo de automatização. E aí a gente tem uma ferramenta que é o Chef. O Chef é uma ferramenta de automatização e construção de ambientes. Então o Chef permite com que você descreva o seu ambiente, né? Numa linguagem, vou mostrar uns exemplos aqui já. Tá certo? Você descreva um ambiente numa linguagem, né? Um Ruby bem facilitado, tá certo? Onde você descreve, ó, no meu ambiente tem que ter esse servidor de aplicação, tem que ter esse banco de dados, tem que ter essas bibliotecas instaladas, tem que rodar num Linux. Você descreve o seu ambiente todo e coloca essa descrição, são arquivos textos que vão dentro do seu controle de versão, vão junto do seu código-fonte, tá certo? Então, a descrição do seu ambiente onde você vai executar a sua aplicação vai junto do código-fonte que vai de fato executar, que é a sua aplicação. Então, tanto o ambiente quanto o código-fonte ficam sincronizados no controle de versão. Aí o que acontece? Né? Chef faz parte de um conjunto de ferramentas que nós chamamos de infraestrutura como código. Você tem Chef, Puppet, Ansible, entre várias outras alternativas. Então você fez com que o seu ambiente de desenvolvimento e produção deixou de ser algo que é externo e gerenciado manualmente. Né? Geralmente o pessoal coloca no papel e tem que instalar. E a partir de agora, com infraestrutura como código, a sua infraestrutura passou a ser um artefato, que, como o Bruno falou, é gerenciado junto com o restante do seu código-fonte. E aí, com isso, você vai colocar as suas definições do Chef dentro do controle de versão. O Jenkins usa essas definições do Chef para construir o ambiente de produção. Tá certo? Então, na hora que o Jenkins, na hora que você precisa de um ambiente de testes, o Jenkins pega essa definição do Chef e monta o seu ambiente de testes, seja numa nuvem, tá certo? Uma nuvem lá fora, uma nuvem aqui no Brasil, seja num ambiente, uma nuvem software livre como o OpenStack, seja no seu servidor local, da sua empresa, na sua nuvem interna, qualquer coisa, tá certo? Então, o Jenkins usa essa definição para montar o seu ambiente, tá certo? Para colocar, para configurar toda a máquina, configurar tudo isso, tá certo? O Chef, né? Você tem o quê? Você tem uma série de cookbooks, tá certo? Cada cookbook desses aqui, ó, sabe instalar uma coisa diferente, tá certo? Então, você diz o seguinte: nessa minha máquina, eu quero que você instale esses cookbooks aqui, tá? Então, por exemplo, ó, tem o cookbook do Java, cookbook do Maven, tá certo? Do OpenSSL, do Sudo, Tomcat. Então, o Chef tem toda essa configuração aqui e ele monta a sua máquina. A gente chama esse processo de montar, instalar a máquina de provisionamento, provisioning, tá certo? Então o Chef é responsável por provisionar a sua máquina com tudo aquilo que você precisa. E o que você precisa, em vez de ser um monte de instruçãozinha que alguém vai lá e segue passo a passo, não, é um monte de código-fonte que o Chef executa para montar esse seu ambiente, tá certo? Aí, ao fazer isso, você tem o seu ambiente de produção, tá certo? Mas de que adianta você montar o seu ambiente de produção se o ambiente de desenvolvimento e teste é diferente? Tá certo? Por isso que a mesma definição do Chef a gente usa para montar o nosso ambiente de desenvolvimento e o nosso ambiente de teste. Para isso a gente usa uma outra ferramenta. Aí você fala assim: poxa vida, mas em produção eu estou rodando Linux. Na minha máquina de desenvolvimento estou usando Windows.
tá certo? Ou em produção estou usando lá um Mac, na minha máquina de desenvolvimento estou usando Linux, ou vice-versa, o que quer que seja. Como é que eu vou ter no meu ambiente aqui, quer dizer que eu vou ter que ter um servidor para cada desenvolvedor? Não, por isso que a gente usa uma ferramenta chamada Vagrant, né? O Vagrant é uma ferramenta de virtualização e que ele usa o Chef para montar ambientes virtuais na sua estação de trabalho, tá certo? Então, na hora que o seu desenvolvedor vai montar o ambiente dele, não a IDE, nós estamos falando aqui do ambiente de execução da aplicação, tá certo? O servidor da aplicação, o banco de dados, tá certo? Então, na hora que o desenvolvedor vai montar esse ambiente no ambiente de desenvolvimento para ele poder testar a aplicação, ele usa o Vagrant, e o Vagrant vai pegar a mesma definição do Chef e usar essa definição para construir tanto o ambiente de desenvolvimento quanto o ambiente de testes, tá certo? Aí o que acontece é o seguinte, o Vagrant, né, tem um arquivozinho como esse aqui, que também é um arquivo texto, também vai junto do seu código-fonte, tá certo? E aí, nesse arquivozinho aqui, ele diz lá, olha, eu quero, o nome da minha máquina é esse, o sistema operacional que eu vou instalar está nessa URL aqui, tá certo? Eu vou configurar uma série de coisas interessantes aqui, ó. Posso configurar para rodar na nuvem, na Amazon, por exemplo, tá certo? E olha que interessante, essa linhazinha aqui diz o seguinte, ó. Eu quero que meu provisionamento seja feito pelo Chef, tá certo? E eu quero que você execute os seguintes cookbooks. Esse cookbook, esse cookbook, esse outro cookbook, tá certo? Então, você diz, o Vagrant usa a mesma definição Chef para construir o seu ambiente de testes e o seu ambiente de desenvolvimento. Tá certo? Então, o desenvolvedor tem exatamente o mesmo ambiente que vai ser provisionado depois para a produção. E uma coisa interessante é que isso permite o quê? Que o cara de produção, na hora que ele precisa fazer uma modificação em produção, ele fala assim, ó galera, por questão de segurança, a gente precisa agora rodar a última versão Tomcat que sai uma atualização de segurança. Não é o desenvolvedor, ele não está preocupado se o Tomcat é seguro ou não, tá certo? Ele está desenvolvendo a aplicação, ele não está olhando os bugs de segurança todos os dias. Quem está fazendo isso é o cara da produção. Então o cara da produção fala assim, nós vamos usar essa versão Tomcat agora. Ele vem aqui, altera a configuração do Chef, e agora, a próxima vez que você rodar o seu ambiente de testes, a próxima vez que você rodar o seu ambiente de desenvolvimento, você já vai ter agora a nova versão Tomcat instalada, que foi decidida pelo pessoal de produção, tá certo? Então você faz uma integração muito bacana entre os times. Isso, o Vagrant é uma ferramenta de disponibilização de ambientes. Você pode utilizar ferramentas de virtualização como VirtualBox ou VMware para criar essas máquinas virtuais, ou pode utilizar uma infraestrutura de nuvem como a Amazon para disponibilizar esse ambiente. O Vagrant, ele cria essas máquinas virtuais, ele dispara uma outra ferramenta de provisionamento, que no nosso exemplo aqui é o Chef, para configurar tudo isso daí. Tá? Isso permite o quê? Permite que desenvolvedores sempre tenham um ambiente de desenvolvimento configurado igual àquele que você utiliza em produção. Isso significa também que em pouquíssimo tempo, igual nós falamos ontem ali no workshop, em pouquíssimo tempo, um desenvolvedor pode pegar, clonar o seu repositório, executar o comando, em cerca de 30 minutos ou 1 hora você já tem um ambiente de desenvolvimento completo e idêntico ao de produção para você desenvolver o seu software. E 30 minutos ou 1 hora porque tem que baixar o sistema operacional e tudo mais. Depois da primeira vez é bem rapidinho, tá? Mas então é interessante o seguinte, sabe quando você contrata um novo desenvolvedor e ele fala assim, ele demora 1 semana, 1 mês para montar o ambiente dele para começar a ser produtivo? Com o Vagrant ele roda um comando. Você dá Vagrant up e o sistema monta todo o ambiente para ele, tá certo? Você automaticamente tem um ambiente montado igual ao ambiente de todo mundo, tá? Bem, só passar aqui que a gente já tinha, né? E aí, tá certo? O nosso próximo passo, né? Beleza, a gente já tem agora, gerenciamos os nossos artefatos, a gente já tem nossos ambientes todos montadinhos, bonitinhos, tá certo? Todos parecidos, né? Os mais similares possíveis. E agora a gente precisa começar a automatizar, porque ninguém faz deployment contínuo, ninguém faz 2, 3 deployments por semana ou 2, 3 deployments por dia na mão, tá certo? Porque não dá, tá certo? Você vai fazer se um deployment demora um tempão, você vai fazer na mão, né? Você pode se atrapalhar, tá certo? Então ninguém faz isso, então a gente tem que automatizar. Então a gente vai para a sala aqui da automatização, né? Como vocês lembram, né? No filme, essa é a sala dos esquilinhos, tá certo? Que faz as coisas automaticamente para a gente, tá certo? Né? Qual que é a grande vantagem da automatização? Primeiro, a gente precisa aumentar a confiança da equipe, tá certo? Quando você automatiza as coisas, a equipe não tem mais medo. Um dos maiores problemas que a gente fica adiando a produção,
Ah, vai ser daqui a 6 meses. Por quê? Porque o pessoal está preocupado, né? Pô, se eu for ter que fazer todo dia, será que se a gente cometer um erro? Será que a gente colocar a aplicação errada para o cliente? O que vai acontecer? Então, para você evitar esses erros, você gera todo um processo complicado, difícil, cheio de validações para evitar os erros. E aí, como a equipe não conhece todos os passos desse processo, todo mundo fica sem confiança, certo? Então, você precisa dar confiança para a equipe de que todos os dias, a cada commit que o cara faz no código-fonte, você tem uma versão rodável, certo? Você tem uma versão que pode ser colocada em produção. Então, na hora que a equipe consegue fazer esse processo, ele tem confiança, ele sabe que o software está funcionando, ele sabe que aquela modificação que ele fez não vai causar problemas, tá certo? Por quê? Porque você tem um teste automatizado, você tem o processo de homologação, tudo isso já automatizado e montado, né? Para aumentar a confiança da equipe, você tem que passar por um processo que é de formalizar o seu processo de deployment. Você não consegue automatizar ou definir uma coisa que ninguém sabe o que é. Às vezes o fulano automatiza, faz uma atualização, ele segue um conjunto de passos, dá certo. Às vezes outra pessoa vai fazer aquela atualização, ele segue um outro conjunto de passos e dá errado, né? Essa intermitência, às vezes dá certo e às vezes dá errado, é que você acaba prejudicando a confiança que tem nesse processo. Então a primeira etapa é o quê? Formalizar. Você gerar um conjunto de etapas descritas, né, que você pode depois reproduzir de modo automatizado para conseguir atingir o resultado de ter uma versão bem sucedida em produção. Porque assim que você automatiza esse processo todo, uma coisa que você faz é você evita ou elimina os erros manuais. Se ninguém coloca a mão no negócio e o processo todo automatizado, ele até pode estar errado, tá certo? Mas o que acontece? Quando você roda aquele script automatizado no seu ambiente de testes, ele dá errado. Aí você corrige o script. A partir daí, ele vai estar certo, né? Então você vai evoluindo o script, até quando você chega no passo, você está a aplicação pronta o suficiente para colocar em produção de verdade, tá certo? Você já tem todo o seu script montado e as coisas todas funcionando, né? Evitando esses erros manuais, certo? E como esse processo de você fazer essa automatização é um processo que geralmente dá muito erro e leva muito tempo, a tendência das equipes é o quê? Quanto mais problema você tem nesse processo de atualização, mais tempo você coloca entre o release de versões. Então, o nosso release dá muito problema. Hoje a gente faz todo mês. Ah, não dá muito trabalho. Vamos fazer o quê? Vamos fazer a cada 2 meses. A cada 2 meses dá muito trabalho. Vamos espaçar mais. Vamos fazer a cada 6 meses. Daqui a pouco você está soltando software a cada 2 anos. Né? Quando a boa prática de automação de DevOps é aquilo que dói em você, aquilo que dá trabalho, você tem que fazer mais. Porque daí as pessoas resolvem o problema. As pessoas não percebem que quanto mais elas adiam uma atualização, maior é a quantidade de problemas, porque maior é a quantidade de modificações que você fez. Quanto menor a modificação, menor a possibilidade de dar erro, menor o risco. Beleza. Então, só que para a gente fazer tudo isso, muito bacana, muito bem, né? A gente tem que fazer mais vezes e tudo mais, mas obviamente tem todas as tentaçõezinhas, né? Tá certo? Desde aquelas assim, cara, só mudou um ponto class, eu copio direto para o servidor de produção aqui, não vai dar em nada, tá certo? É rapidinho, por que eu vou ter que rodar toda essa automatização aí, né? Se é só copiar um único arquivo, certo? E aí você vai lá... Oi? Programa em PHP, vai lá e edita o arquivo direto no servidor. Você dá um SSH, um VI, né? Edita direto, tá certo? Aí, na semana seguinte, o erro volta a aparecer. Como é que esse erro apareceu? Ah, não, a gente voltou o backup da aplicação, ou o cara fez uma nova atualização e tudo mais. Oi? Eu não estou te ouvindo, você tem que gritar. Peraí, vou aí. Esqueci que não. Eu já fiz isso, mas em minha defesa eu digo, eu boto lá primeiro para o cliente ficar com a atualização rápida. Depois é que eu faço todo o procedimento formal para deixar tudo alinhado. Vocês perceberam, né? Vocês perceberam que a gente sempre tem uma desculpa. A gente sempre tem uma razão, é um fato, a gente tem mesmo. Tem sempre o problema dessas tentações aqui é porque a gente sempre acha que é mais fácil o cliente ter lá do que eu automatizar o processo todo e sempre entregar uma coisa para o cliente o mais rápido possível, tá certo? Né? Por isso que a gente tem que automatizar, por quê? Porque se para você é mais fácil dar um FTP no cliente, mudar lá, é porque o seu processo de automatização não está tão feito. Porque seria mais fácil você dar um commit no código e deixar o servidor automatizar automático.
tá certo? Porque você teria menos trabalho ainda, né? Então, isso e nós programadores, nós temos síndrome de Deus. Nós sempre sabemos o que estamos fazendo. Isso é uma certeza. Nós sempre sabemos o que estamos fazendo, mesmo que estejamos errados. Isso. Até a hora que você copia o arquivo para o cliente ter a coisa rápida, tá certo? Assim que você copiou para o arquivo do cliente, tá certo? A sua esposa liga e fala assim, olha, estourou o cano aqui em casa, você tem que vir para cá correndo. Aí você vai correndo e aí já era. Aquela história que você tinha que fazer a formalização, tinha que comitar o código, isso aqui tudo já foi para o saco, você já esqueceu, tá certo? E pronto. E aí, isso acontece com muita coisa. Nosso cérebro tem uma atenção curtíssima, tá certo? O pessoal diz que o cérebro tem atenção de 10 segundos, né? Então, se passou de 10 segundos, você já não lembra mais, você tem que lembrar de novo, tá certo? Então, na hora que você recebeu o telefonema, já era, tá certo? Né? Aí, o próximo passo, que é o que ele está falando assim, pô, automatizar, dá mais trabalho automatizado do que eu copiar na mão. Aí, eu só vou copiar uma vez. Aí, 6 meses depois, eu só vou copiar agora pela 1000ª, 53ª vez. Tá certo? Dá mais trabalho automatizado do que eu ficar copiando, né, mais uma vez. Automatizar não dá mais trabalho, porque na verdade você acaba fazendo muitas vezes um trabalho repetitivo. Tá certo? Né? Aí o pessoal fala assim, o banco de dados é bem fácil. É só uma tabela que tem que atualizar. Vai na mão mesmo. Não tem por que eu vou rodar esse script aqui. Tá certo? E aí, você atualiza na mão, fica diferente o ambiente de teste fica diferente do ambiente de produção, tá certo? Que fica diferente do ambiente de desenvolvimento, e as aplicações passam a dar errado a partir daí, você nem sabe por quê, né? Por causa de um detalhezinho, né? Isso, você atualiza o banco de dados na mão, depois alguém pergunta, o que mudou de uma versão para outra? Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? É só dessa vez, tá certo? Não, depois eu faço direito, é só dessa vez, né? Essas são as nossas tentações, tá certo? Então, como é que a gente evita essas tentações? Por isso a gente tem uma série de ferramentas, todas elas, como sempre estou falando aqui, livres, tá certo? Né? Que vão nos ajudar aqui a gerenciar esse processo, certo? Uma delas é o Go. O Go é um servidor de integração contínua, um servidor de deployment contínuo. Ele é parecido, similar ao Jenkins. A gente está colocando ele aqui, por quê? Porque agora, recentemente, uns 2 meses atrás, o Go foi distribuído como software livre, tá certo? Ele era um produto proprietário, né, da ThoughtWorks, né? E agora foi distribuído como software livre, tá certo? Então você pode tanto usar o Jenkins quanto usar o Go. A gente não sabe ainda quanta gente vai usar o Go, mas é um servidor bacana para você dar uma olhada e testar, né? Então o Go é o nosso servidor de integração contínua que está drivando o processo todo aqui. A gente tem aqui 2 ferramentas. Vamos começar aqui pelo Flyway, que é a ferramenta de banco de dados, certo? O Flyway é uma ferramenta que ajuda a gerenciar o versionamento e a migração de banco de dados. O Flyway, ele é capaz de migrar de qualquer versão para qualquer versão do meu esquema do banco, certo? Então, se eu não tenho banco de dados nenhum e quero ter um banco de dados básico, é a minha primeira versão de banco de dados. Então, agora eu tenho um banco de dados versão 1.0, quero adicionar umas tabelas, vai ter a versão 1.2 agora, né? Certo? Aí, o Flyway pode tanto migrar o banco de nada para a versão 1.2, como migrar da versão 1.0 para a versão 1.2, ele gerencia todas as migrações de banco para você. Tá? E por outro... tem o Flyway aqui? Não. Tem o Flyway aqui, né? Então o Flyway, tá certo? O que ele faz é isso aqui, ó. Você tem o banco de dados vazio, seu esquema está vazio, aí versão 1 você criou várias tabelas, tá certo? A versão 2 você criou mais outras tabelas. O Flyway, ele pode migrar de qualquer versão dessa para qualquer, né? Tá certo? Para automatizar a evolução do seu banco de dados. Ele pode fazer isso através de um script, puxado pelo seu servidor de integração contínua, por exemplo, no momento de instalação da aplicação, e até com a aplicação rodando, você pode ter um botãozinho na própria aplicação para ela migrar para uma versão mais nova do banco, por exemplo. Então, digamos que você tem uma aplicação que você distribui para o seu cliente e você precisa lançar a nova versão. Na hora que você instala a nova versão, a própria versão pode migrar o banco para uma versão mais nova, tá certo? Para administrar tudo isso. E o interessante do Flyway, para quem trabalha com Java, é que além de você poder fazer essas migrações, a gente chama de migration, essas migrations em SQL puro, você pode também fazer essas migrations através de código Java. Às vezes você tem uma migração que é mais complicada, você precisa de alguma lógica de negócio por trás, você pode programá-la ao invés de simplesmente criar um script SQL para poder fazer essa migração. Beleza, então esse é o Flyway, né? A outra ferramenta que a gente vai falar aqui, certo? Está um pouquinho fora de ordem aqui, peraí. Outra ferramenta que a gente vai falar aqui é o Packer, tá certo? O Packer é uma ferramenta, tá certo? Para a gente automatizar
o nosso processo de montar máquinas, né? A gente está falando uma das coisas bacanas para o desenvolvimento de software e para colocar coisas em produção é a gente ter agora a computação em nuvem. O Packer permite com que a gente automatize a criação dos nossos ambientes em nuvem, tanto em nuvem quanto nos nossos servidores locais também, certo? Então o que o Packer faz, né? Ops. Isso, pense num ambiente. Qual que é o processo tradicional de você atualizar uma versão de software? Você pega o seu artefato, você conecta no servidor do cliente, se tiver que fazer alguma configuração de ambiente, você faz, você pega aquele artefato e coloca dentro do seu servidor de aplicação. Tradicionalmente é dessa forma. Agora que nós temos virtualização e computação em nuvem, nós podemos pensar num jeito diferente de fazer atualização de software. Pense que se tudo é virtualizado e tudo pode ser empacotado, por que ao invés de nós conectarmos no servidor e atualizarmos algo que está lá dentro, por que a gente não pode simplesmente disponibilizar uma máquina virtual nova, com uma configuração toda criada do zero? Uma das ferramentas que foi criada para resolver esse problema é o Packer. Então, basicamente, o que o Packer faz, ele é um script, tá certo? Né? É uma ferramenta utilitária que a gente chama, na verdade é uma ferramenta que você executa, tá certo? No meio do seu processo de montar o seu ambiente, e o que ele faz é assim, ele usa, tá certo? Lá, ele usa o chefe, tá certo? Ele usa para onde você diz para ele aonde você quer montar isso, se é na Amazon, se é na sua máquina local, se é no Docker, onde você quer fazer, e aí ele gera uma máquina virtual, tá certo? Uma imagem de uma máquina virtual pronta, com tudo que você precisa, com a versão do banco de dados, tá certo? A versão da aplicação, a versão de Java, a versão do servidor de aplicação, a sua última versão da aplicação, o seu código-fonte já compilado, montado, instalado no servidor de aplicação, tá certo? O seu banco de dados já populado, tá certo? Ele monta tudo isso. E aí o que você faz no final? Simplesmente starta a máquina virtual, tá certo? Então, em vez de você agora ter que provisionar uma máquina na hora que você for colocar em produção, você já pode montar a sua imagem com tudo aquilo montado e funcionando, e quando você estiver na hora de subir essa imagem, você sobe a imagem em alguns poucos segundos, em vez de ter que montar tudo isso, tá certo? Então, você faz o quê? Você tem uma máquina rodando sua versão atual, tá certo? Você cria uma imagem com a nova versão da aplicação, você derruba uma e sobe a outra, e você já tem a sua aplicação atualizada, sem precisar ficar atualizando o software. Isso, esse conceito de você ter uma máquina virtual com todo o seu ambiente de produção, mais a versão da sua aplicação, nós chamamos de appliance. É uma virtual appliance. E se é uma VM, no processo tradicional, você tem que parar a versão anterior e colocar a versão nova. Com uma virtual appliance, você pode ter as duas VMs ligadas ao mesmo tempo. Se der algum problema, você pega e só redireciona para a antiga, que a versão antiga continua rodando. O risco diminui. O risco diminui bastante, certo? Bem, então com isso a gente automatiza uma série de processos, a gente automatiza um bocado de coisa para colocar em produção, tá certo? Mas não adianta você achar que você vai colocar um ambiente no ar, tá certo? Você vai colocar um processo de fazer deployment várias vezes por semana ou até várias vezes por dia, só na base da ferramenta. Certo? A outra coisa que você precisa no processo são as pessoas, certo? Então, para a gente de fato conseguir avançar aqui, a gente precisa pensar nas pessoas. Então, nós vamos para a sala da televisão aqui, certo? Né? Vamos na sala da televisão, onde a gente vai falar um pouco das pessoas, tá certo? Aqui é que entra os conceitos que a gente tem falado de DevOps, tá certo? DevOps é a junção do pessoal de development, desenvolvimento, com o pessoal de operações, certo? DevOps é uma combinação. E a questão do DevOps é o seguinte, tem muito em assumir a responsabilidade. É muito fácil, nós somos desenvolvedores, a gente achar o seguinte, eu só estou desenvolvendo, o negócio tem que estar no ar, isso é problema de produção, tá certo? E o desenvolvedor esquece muitas vezes que é o seguinte, serviço, oferecer um serviço para um cliente, serviço é software rodando, tá certo? Não existe essa de eu já desenvolvi o software, o resto é problema de produção. Enquanto o seu usuário na ponta não tiver usando o serviço satisfeito, com performance, com segurança, o seu trabalho de desenvolvedor não acabou, tá certo? Não basta você desenvolver e jogar para o outro lado, né? Então, as equipes têm que de fato assumir as suas responsabilidades, tá certo? Para poder entregar para o usuário final um serviço, um software rodando, né? Isso, equipes de TI, equipes de operações,
equipe de desenvolvimento e equipe de TI, geralmente elas estão separadas e costumam ser inimigas. Por quê? São desenvolvedores que sempre fodem a vida do pessoal de operações. Nós é que soltamos aquela versão 6 horas da tarde na sexta-feira, porque é o pessoal de TI que vai ter que colocar para rodar. E geralmente dá pau. É o pessoal que fica o final de semana inteiro tentando corrigir, porque nós, desenvolvedores, não fizemos o nosso trabalho direito. Então, por isso que a gente precisa ter a integração entre a equipe, acabar com essa história de nós versus eles. Tá certo? Não tem nós versus eles. Somos nós todos juntos, tá certo? Querendo entregar um serviço para o usuário. Então essa mentalidade a gente tem que começar a implantar na nossa equipe, tá certo? Então a gente precisa rever a definição de pronto. Nós desenvolvedores temos que dar o primeiro passo e acabar com essa história. Comitei o código, está pronto. Não está pronto. Enquanto não estiver rodando com performance, com segurança, sendo usado pelo cliente, não está pronto. Faz parte da nossa responsabilidade, sim, participar desse processo todo. Isso, DevOps, então, é uma mudança de cultura. Para acabar com essa briga entre as duas equipes, algumas grandes empresas, se não me engano é a NASA, adotaram a seguinte política. Quando você tem um novo release de versão para atualizar, toda a equipe de desenvolvimento tem que ficar junta na mesma sala com o pessoal de operações. Porque se der algum problema, todo mundo vai ficar até o negócio funcionar. Aqui no Brasil, o Walmart faz isso. Tá certo? Até porque se der algum problema no código, o pessoal de desenvolvimento já está ali, a galera também quer ir embora, para poder corrigir e poder colocar em produção. Beleza. Tá? Então, assim, a gente já está começando a estourar nosso tempo aqui, tá certo? Então, as nossas tentações aqui são o quê? Aquela história, né? Ema, cada um com o seu problema, né? Tá certo? Vocês se viram aí, vocês resolvem, tá certo? Né? Ou então, isso é o nosso lado de desenvolvimento aqui, né? Tá certo? Ou então os caras, a gente acabou o desenvolvimento aqui, agora é com eles que se virem, tá certo? Eles que resolvam lá, né? Ou então o pessoal de produção, né? O desenvolvimento que é o quê? Até parece, no ano que vem a gente faz isso, tá certo? Então tem que acabar com isso, a gente tem que trabalhar juntos e resolver as coisas, tá certo? Então por isso que a gente tem agora, né, a solução do nosso Lumpa de volta aqui, né? A gente tem o quê? DevOps, tá certo? DevOps é desenvolvimento, mais operações, todo mundo trabalhando junto para a gente de fato colocar o nosso serviço em produção, tá certo? Então a gente tem algumas ferramentas aqui, a gente já falou do Chef, já falamos do Fireway, né? Falar rapidamente aqui do Docker. O Docker é um multiplexador, tá certo? É uma ferramenta para você empacotar a sua aplicação, em vez de você empacotar a aplicação inteira no sistema operacional, servidor de aplicação, tudo isso, o Docker permite você empacotar a aplicação com tudo que a aplicação precisa. E aí você facilmente consegue mover a aplicação de um ambiente para o outro, instalar a aplicação em teste, ou instalar a aplicação em produção, tirar a aplicação do seu ambiente local, botar na nuvem, tá certo? Porque você empacota a aplicação inteira com tudo que ela precisa. Isso, o Docker é uma mini máquina virtual, a gente chama de container, que pode rodar dentro de uma outra máquina virtual. Você faz o quê? Só cata ali o sistema operacional, vê o que mudou e você grava uma cópia. Como essa cópia é pequena, você consegue migrar rapidamente e ligar rapidamente. Certo? E aí, e uma outra ferramenta interessante é o Rundeck. O Rundeck é uma ferramenta que integra as duas equipes, tá certo? Ele é uma espécie de automatizador para o pessoal de produção. Né? Então o Rundeck permite gerenciar os nossos servidores todos, permite com que o pessoal de operações monte scripts que são usados pelo pessoal de desenvolvimento. Então o pessoal de desenvolvimento precisa, em vez do cara assim, eu preciso logar na máquina para fazer uma atualização, para fazer alguma coisa lá na máquina. Aí o pessoal de produção, não, você não pode porque você não tem acesso à senha. O Rundeck permite que o pessoal de produção crie um script que o pessoal de desenvolvimento possa usar para fazer a atualização na máquina, por exemplo, tá? Ok? Então assim, o Chef a gente já tinha falado, tá certo? Esse aqui é o script do Docker, também é um script que vai no seu controle de versão, tá certo? Né? E, só para a gente terminar aqui, antes que o cara não chute aqui, tá certo? Então a gente passou por todas as salas, agora você conseguiu passar por todas as salas, tá certo? Né? A gente tá chegando aqui no elevador de vidro, né? Onde a gente vai sair aqui dessa aqui, por quê? Porque agora a gente já tem um time que está focado, tá certo? Está mais junto por mais tempo. A gente, tudo isso facilita a experimentação, né? Você poder ter esse deployment contínuo significa que você pode colocar uma funcionalidade em teste, tá certo? Na mão do cliente, se não der certo você retira, né? A gente tem a ideia de você falhar, se você vai falhar, falhe o mais rápido possível, não deixa demorar 6 meses para dar erro, porque você vai ter problemas, né? E a gente tem uma produtividade muito mais consistente, muito mais tranquila, tá certo? Então, e aí com tudo isso,
a gente passa a ter um ambiente onde a equipe está muito mais motivada, o cliente muito mais satisfeito, tá certo? Mas importantíssimo para todos nós, diminuição do estresse, que a gente não está mais desesperado com esse processo de produção. O Edson já falou a redução dos riscos, que é a coisa mais importante que a gente precisa fazer, reduzir os riscos, tudo isso, tá certo? E o que a gente começou falando aqui no começo foi a maior confiança do time, para que o time possa, de fato, colocar as funcionalidades no ar, sem ficar com medo. Para chegar no grande objetivo, que é o cliente mais satisfeito. Espero que esteja inteiro ali. Porque com o cliente satisfeito, ele está contente, o seu bolso está cheio, estresse zero e continue assim. É isso aí. Galera, obrigado. Desculpa que a gente passou o tempo aí. Valeu. A gente não vai ter tempo para perguntas aqui, mas se alguém quiser falar com a gente vai estar aqui do lado. Mas hoje à tarde, 4h45, a gente vai estar aqui no Workshop 2, falando mais aprofundadamente sobre alguma dessas coisas, tá certo? Então, podem fazer perguntas lá. Valeu, obrigado.